Vocês podem não acreditar, mas o poder do cérebro é um negócio impressionante. É. Eu tive uma experiência semana passada que eu vou compartilhar com vocês, porque o objetivo da rede social é você compartilhar sua vida, né? Coisa que eu não faço. Compartilho algumas coisas assim que, sei lá, só para movimentar o canal, né? Talvez mais por um toque do que realmente uma vontade. Bom, é evidente que a memória, por si só, eu não sou médico, eu não sou nada disso, não sou especialista em nada desse tipo de coisa, mas por observação a gente pode fazer algumas considerações. A nossa memória, por si só, por exemplo, se eu pensar em tal coisa, bom, lembrei, mas é uma lembrança meio esfumaçada, né? Eu tenho certeza, claro que eu tenho certeza disso, porque aconteceu, que você não consegue acessar determinadas gavetas do cérebro só por querer. Por exemplo, eu quero lembrar de tal coisa, vai. Aí eu lembro, mas não tá lembrando. Tá lembrando mais ou menos. Tem gaveta daquele dia, por exemplo, que você não consegue abrir. E corresponde ao mesmo dia que você está pensando. Só que você não consegue pensar exatamente. Você não consegue lembrar de detalhes que estão dentro dessas gavetas que são acessadas a partir de outros tipos de estímulo. Né? Então, por exemplo, a memória olfativa é um negócio impressionante. Sem dúvida. Se eu sentir determinado perfume, eu vou exatamente para o local e falo, caramba, meu, olha isso, olha, e vai. Memória auditiva, determinada música. E tem que ser determinada música, tem que ser a versão tal, entendeu? Não adianta ser a mesma música não, tem que ser como o cérebro ouviu para fazer o link com tal local e o dia e determinadas lembranças que são estimuladas pela audição, pelo olfato, pela visão, evidentemente. Você vê uma foto, você fala, pô, eu sei, estou vendo a foto e estou lembrando desse lugar. Né? Assim como, mais impressionante, claro, ouvir música e ver, lembrado, como se você estivesse vendo uma foto com o olho fechado. O aroma de um perfume, né? Então, aí você, qual que é o estímulo mais forte para acessar memórias? É o olfato, é a visão, é o paladar, é a audição? Não sei. Mas o que eu vou contar foi o mais forte, o mais detalhado e o mais poderoso, vou dizer assim. Tá? Falando em perfume, antes de falar um negócio de perfume. Estava na casa do amigo meu faz uns 2 anos isso. 3 anos. E eu senti, eu falei para ele, pô, você tem esse perfume aqui, cara. Eu usei isso aqui quando eu tinha, 18 anos de idade. Deixa eu ver isso aí. Peguei, olhei, senti. Quando eu senti aquele perfume, eu não curto muito. Eu não curto esse perfume. Eu usei, porque eu tinha, né? Então eu acabei usando. Quando eu senti... Engraçado que eu já usei em várias ocasiões. Mas na hora que eu senti, só veio uma ocasião. Só um dia, que vai ver que é o que ficou mais marcado, né, no cérebro, não sei. Quando eu senti a fragrância, imediatamente eu fui para um prédio, num dia que eu estava usando essa fragrância, décadas atrás, né? Tudo é décadas atrás. Eu falei, cara,
Mas por uma fração de segundo veio tudo. Veio um monte de coisas. Assim, sabe? Como estava o dia. Lembrei, estava sol. Eu estava sentado com as costas apoiadas na parede do prédio, sentado no chão do prédio, com uma mina. Lembrei da cor que estava o prédio, a parede do prédio. Lembrei, aí que tá. Só faltou lembrar da roupa, né? Só faltou lembrar disso. Não chegou a tanto. Mas o chão do prédio, eu me lembrei. Eu vi. Eram pedras intercalando preta e branco. Preto e branco, assim. Falei, não. Será? Não é possível. Faz muito tempo. Não é possível. Eu fui até o prédio. Fui até o prédio. Saí do carro, olhei. Falei, eu estava sentado ali, era ali, ó. E o chão tá lá. Tá lá, é o mesmo chão, certeza. Não mudou nada. A cor do prédio é a que eu pensei, é branco. Não sei se repintaram, mas o chão é o mesmo. Não trocaram. E é exatamente como eu pensei. Então é complicado. Agora, semana passada foi a coisa mais... Não dá para explicar. Por mais que eu tente, eu vou tentar. Não dá para explicar, porque eu estava numa loja de rua. Saí da loja e eu tenho essas coisas de ficar olhando, né? De, tipo, analisando e ficar pensando comigo mesmo, né? Pô, eu já tive aqui em tal tempo, em tal época, isso aqui não era assim, esse posto de gasolina era não sei o quê. Eu fico com esses negócios. Então, uma fração de pouco tempo eu consigo pensar em um monte de coisa, né? E nessa loja, ela fica de frente a um posto de gasolina. Esse posto deve estar há muito tempo lá. Muito tempo. Muito antes de eu nascer. Eu acredito que sim. O frentista é o mesmo. Quando eu andava de bicicleta ali no bairro, eu era criança. O frentista é o mesmo, está com 90 anos, eu acho. Acho que ele tinha 7. Né? Quando eu andava de bicicleta lá, está com 90. Né? 83 anos passados. Bom, eu olhei para o posto e comecei a ter devaneios. Eu falei, espera um pouquinho, esse posto já mudou de bandeira várias vezes, ele já foi Petrobras, ele já foi Shell, ele já foi Texaco. Texaco é Texas Company, para quem não sabe, tá? E aí fiquei olhando ali, olhei para outro lado da rua, porque aquele miolinho ali, aquela parte, muito familiar, né? Muito familiar. Dos meus 0 aos 20 e poucos anos, é onde eu transitava, né? Ali, as ruas da esquerda, da direita, ali. E eu olhei para o posto, e olhei para o outro lado, e fiquei pensando, ó, eu saía de lá, umas 3 quadras para trás, para lá, virava, via aqui, bom, agora eu viraria aqui para a esquerda, para a direita, né, para ir para a casa da minha ex-namorada e não sei o que. Quando eu olhei para o posto de novo e fiquei pensando, eu já vim de bicicleta aqui, aí veio uma coisa que eu não consigo explicar, não vou conseguir explicar, mas me veio exatamente... Eu me teletransportei para quando eu tinha 18 anos de novo, 19, sei lá, não sei. Eu voltei e é como se eu tivesse naquela época. Aí que tá. Se me perguntassem, sem acontecer isso, me conta daquela época, do dia que você ia para lá, para cá, que você ia na casa da tua ex, como é que você fazia? Eu ia falar, bom, saía de casa, ia para cá, virava ali, ia embora, acabou. Só que depois de olhar para aquele posto de gasolina e para aquela rua que eu virava,
uma realidade tão profunda e tão, né, tão forte. Eu fiquei como se eu tivesse com aquela idade e eu lembrei de detalhes. Por exemplo, eu consegui lembrar que tinha um velho que ficava na rua, na frente da casa dele, sentado na cadeira, porque todo sábado eu passava lá por ele. Ele sempre estava lá. Eu lembrei dele, lembrei da cara exata, da cor do olho do cara, porque eu sempre passava por ele. Ele estava lá sentado, conversando com o pessoal, com os velhos também lá com ele. E eu comecei a lembrar e sentir as sensações que eu sentia realmente quando eu ia para a casa dela. Só que muito real. Vocês não estão entendendo. Vocês estão pensando que eu estou louco. Então, o cara tá pirado, lá tá lembrando de uma coisa óbvia. Não era óbvio, não. Não é óbvio, não. Porque eu nunca, sem ter olhado para esse posto e sei lá o que aconteceu, eu não senti cheiro, aroma de perfume, não senti nada. Foi só links de posto, de lugar que era não sei o quê. E eu comecei a sentir tudo isso. A ponto de eu ter certeza absoluta de que aquela época era muito melhor. Não porque eu lembro que era melhor e só falo porque eu sei que era melhor porque é o que eu sinto. Não, não. Eu senti mesmo dessa vez. Então eu senti uma felicidade que eu falei, era isso que eu sentia quando eu ia. Eu nunca ia sentir isso de outra forma. Eu não sei o que fez, não sei se foi a loja, o posto, o lugar ali que era familiar. Eu não sei. Eu sei que a sensação é tipo uma certeza de que a época, aquela sensação que eu tinha com 20, 19, 18, 21 anos de idade, 23, sei lá quanto, era 1000 vezes melhor do que as felicidades de hoje. As felicidades de hoje em dia, comparado com as felicidades daquela época, não tem comparação. Não tem. E a gente esquece disso, porque o tempo vai passando e a gente vai sempre achando que está tudo igual, mas não está. Porque vai mudando muito devagar, a gente não repara isso. Aí quando põe isso junto com isso de uma vez só, aí você vê a diferença. Pô, meu Deus! É que nem se vê todo dia no espelho. Você acha que você está com a mesma cara quando você tinha 15. Aí você pega uma foto de você com 15 anos e compara com agora, aí você toma a realidade. Porque não passou devagar. Você está vendo uma coisa aqui com 15, aqui com 200 e tum-tum. Olha a diferença. Aí você vê. Agora, todo dia 15, 16, 17, 18, 200 anos, você não vê a diferença. Você não vê. E com a realidade é a mesma coisa. Você vai começando a começa a achar que o mundo está igual antes, mas não está. E eu tive essa certeza sem assistir nenhuma fita gravada daquela época. Não, isso que eu tenho material. Só que mesmo vendo a fita, não deu isso. Essa realidade. Essa sensação da felicidade como se eu estivesse andando, indo até a casa da mina. E eu posso falar com toda certeza absoluta. Como a sensação de tipo, putz, meu Deus do céu, tô com 18 anos, hoje é sábado, amanhã é domingo, que bom que não tem aula amanhã, que bom, começou, eu tô indo para casa da menina. Eram coisas que davam prazer, só que a porrada de prazer era tão grande que eu não me lembrava. E semana passada eu lembrei que realmente era uma coisa assim muito legal. Eu consegui, isso é uma coisa de louco, eu vou falar coisa de louco, eu não tô nem aí porque vocês pensem, mas eu conseguia sentir o gosto da época. Quase como se tivesse um paladar. Quando eu tinha 18 anos, tinha um gosto
É uma loucura, né? É como se sentisse o cheiro do número 4, número 7, tem um cheiro, não tem uns negócios assim? Então, eu estava sentindo o cheiro da cor, gosto de cor, o verde, o vermelho tem um gosto diferente. Eu estava sentindo o gosto da época. E eu pensando comigo, né, realmente tinha esse gosto. Mas claro que não tinha gosto, mas é como se tivesse. E eu senti aquilo tudo e a sensação de que eu estava naquela época indo para lá e tudo muito real, vívido. Enquanto eu estava parado na loja. Isso não durou nem 5 minutos. Fiquei ali parado, olhando, dando uma olhada, assim, para lá. Não fiquei, assim, paralisado, não. Eu estava olhando a hora. Como se estivesse esperando. E na cabeça passando tudo isso. E não dá para explicar a realidade que eu senti. E como comparado com hoje, meu Deus, eu tinha esquecido o quanto era bom não ter aula, o quanto era bom um sábado, né? O quanto era bom a época. Entendeu? Não é a mina, é tudo. É a mina e o que cerca é a época. É a época. A mina sozinha, hoje em dia, não teria nada. Não seria nada. Agora, a época ali, sem a mina, eu acho que seria. Eu acho que seria. O caminho para a casa dela, de eu pensar nisso, com o posto, foi só um atalho para acessar a época. E foi uma coisa incrível. Não dá para descrever o que eu tinha esquecido que era bom. Eu tinha esquecido. Por mais que eu lembrasse, isso foi em tal ano, eu ia a pé até lá, às vezes eu ia de carro, mas quando eu ia a pé eu pegava essa rua. Eu ia só comentar, eu ia descrever o que eu fazia. Mas sem nunca nem perto sentir o que realmente acontecia quando ia para lá ou quando eu estava vivo naquela época. Era uma coisa assim, é indescritível, como eu falei. Era muito bom. Era muito bom. E acho que esse é o fenômeno, é comparar com hoje em dia uma coisa que você sabe que era melhor. Era melhor, claro que era. Você podia sair na rua, não tinha perigo, não tinha assalto pra caramba, né? Tava mais novo, tinha um monte para descobrir ainda, era legal, né? Então, tá, era, mas isso eu sei porque eu tenho uma leve lembrança da época, tá? Sim. Então eu posso afirmar que é legal? Sim, posso. Não, mas aí é o fenômeno que eu falei. Você vai viver um dia de cada vez e não repara a mudança. Aí você lembra e fala, era diferente. Mas ter comparado, como eu falei, a foto de 15 anos com a atual, ou seja, colocaram a época na minha cara e eu tive um choque de realidade com a realidade de agora. E eu consegui sentir a realidade de agora e automaticamente, em um segundo, eu senti a realidade do começo dos anos 90. É tipo isso. Eu falei, meu Deus, não foi uma lembrança dos anos 90. Eu estava vivendo os anos 90 de novo. E aí eu consegui ver, sentir, respirar aquela realidade. E puta vida, não tem nem o que explicar, não tem nem o que falar. É assustadoramente pior hoje em dia. Assustadoramente. Tá aterrorizante o negócio. É aterrorizante. Bom, não sei nem o que eu estou falando aqui também, tá? Não sei nem qual vai ser o nome desse vídeo, mas eu queria deixar isso registrado, tá bom? Então vocês se inscrevam no canal.